Vamos lá? Vamos conversar sobre a ocorrência ou não da crase em situações referentes a nomes de lugar? Eu vou passar aqui um bordãozinho para vocês que a minha professora de escola passava para gente e que ele é mais ou menos válido, tá? Ele é mais ou menos verdadeiro. Ele resolve boa parte dos problemas, não todos. Então vamos lá. Fui a, vim da. Crase a. No caso, se alguém estiver anotando esse a do verbo haver, tá? Fui a, vim de. Crase para quê? Isso é mais ou menos verdade. Vamos lá. Fui a Portugal. Vim de Portugal. Logo, o que nós temos aqui? Nós entendemos que o país, Portugal, a palavra Portugal, não aceita artigo. Prova disso é que ninguém fala o Portugal descobriu o Brasil, né? Portugal é uma palavra que não aceita artigo, certo? Agora veja, fui à Inglaterra, vim da Inglaterra. A Inglaterra foi governada várias vezes por mulheres, como, por exemplo, Elizabeth I, Elizabeth II e a Rainha Vitória. Repare que aqui a palavra Inglaterra aceita o artigo. Então, a gente tem a fusão de uma preposição, porque quem vai a algum lugar, beleza, olhei para cá, achei um A. E olhei para o outro lado, a Inglaterra é uma palavra feminina que aceita artigo. E olha só como a questão do ao funciona. Fui à Inglaterra, fui ao Brasil. Brasil é um topônimo que, no caso aqui, é um topônimo masculino, aceita o artigo masculino, certo? Cuidado com algumas coisinhas aí. Vamos lá. Porque se eu deixar vocês sem exceções, eu não sou eu. Cuidado com algumas coisinhas. Eu digo assim: visitei a França. Aí você vai lá e vai fazer esse teste. Você vai olhar e falar, fui à França, vim da França. Beleza. Então, aqui o acento indicativo de crase deve ser utilizado. Calma lá. Vamos ler e vamos interpretar. Visitei a França. Vamos trocar nesse contexto França por um nome de país masculino. Visitei o Chile. Repare que aqui eu não consegui encontrar a forma ao, que é tão importante para nós. E por que eu não consegui encontrar? Porque nesse caso, quem visita, visita algum lugar. O verbo não me pediu preposição. Esse a em visitei a França é um artigo sozinho, abandonado, sofrido no mundo. Eu não tenho dois as aqui para justificar o uso do sinal gráfico. Entenderam? Então, tomar cuidado com isso. Eu adorava, quando eu era monitora de português, pegar os alunos com esse tipo, fazer questão com esse tipo de pegadinha. As pessoas sempre caíam. Outra situação interessante. Às vezes, o nome de lugar, ele até não aceita o artigo. Por exemplo, fui a Belo Horizonte, né? Fui a Belo Horizonte, vim de Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte. A gente não consegue encontrar aqui a presença do artigo feminino necessário para nós, certo? Então, o que acontece aqui?
Ok, fui a Belo Horizonte. Eu não colocaria o acento. Desde que já vi isso em questão de concurso, questão de ensino médio. Eu, sinceramente, nunca vi, mas eu já vi essa situação em questão de concurso. Fui a Belo Horizonte de Hilda Furacão. Aí, para os novinhos, talvez não saibam do que eu estou falando, mas é um livro maravilhoso que trata do período ali pré-ditadura. A Globo desviou o negócio e fez uma minissérie horrorosa, que não tem nada a ver com o livro, medonha, que o livro é muito bom, tá? Mas, enfim, o que que acontece aqui? Acontece aqui que eu defini o nome da cidade, a Belo Horizonte de Hilda Furacão. E qual é a função, em língua portuguesa, do artigo definido feminino? Justamente definir a palavra posterior a ele. Então, quando o nome de lugar vier especificado, ainda que ele não aceite o artigo, eu vou usar o acento indicativo da crase. Cheguei a São Paulo. Fui a São Paulo, vim de São Paulo, nasci em São Paulo. Não temos artigo. Beleza. Cheguei a São Paulo, eu não vou acentuar. Agora, cheguei a São Paulo dos Bandeirantes. É uma outra conversa. Eu especifiquei a palavra São Paulo. Então, nesse caso, eu vou utilizar o acento, beleza? Então, e uma última situação referente a nome de lugar, sabe aquelas placas quando você chega na cidade, você chega a algum lugar, né, alguma cidade, aí você tem lá, bem-vindo a Camanducaia, bem-vindo a Quixeramobim, bem-vindo a Bragança Paulista, bem-vindo a Cambuí. Para começar, gente, bem-vindo é separado por hífen, porque você tem várias aberrações, né? Bem-vindo com N escrito tudo junto, bem espaço vindo, não, é bem tracinho vindo, tá? Só para registrar aqui a minha indignação. Quando a gente estiver falando de nomes de cidade, bem-vindo a Camanducaia, bem-vindo a Campinas, bem-vindo a Piracicaba, nunca ocorrerá crase, porque eu não digo nasci na Camanducaia. A Camanducaia é uma cidade que fica às margens da Fernão Dias. A gente não coloca artigo diante de nome de cidade e as poucas cidades que aceitam o artigo, por exemplo, Rio de Janeiro, bem-vindo ao Rio de Janeiro, aqui eu tenho quem é bem-vindo a algum lugar, eu tenho a preposição, mais o artigo o, e juntamos e temos a forma ao. As poucas cidades que aceitam o artigo são artigos masculinos, tá? Agora, é diferente quando eu falo de estados. Por exemplo, bem-vindo à Bahia. Fui à Bahia, vim da Bahia, nasci na Bahia. Então, quando a gente estiver fazendo referência a esse tipo de placa referente a estados, aí você precisa analisar com um pouco mais de cuidado. Mas para nome de cidade, o acento nunca deverá ocorrer, certinho? Até o próximo vídeo.